Ora, muito boa tarde. O meu nome é Ricardo Ribeiro, sou membro fundador e presidente da direção da ALIEN, Associação para a Defesa do Património de Alfena. Ahm, Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pequena explicação da razão de ser, do motivo de estar um alfenense a falar numa rubrica sobre a história de Hermesinde. Inicialmente estava previsto o orador de hoje ser o Dr. José Manuel Pereira. Um motivo de força maior impediu de estar presente e ele lembrou-se que seria interessante eu intervir nesta rubrica falando um pouco sobre os limites históricos da freguesia de São Lourenço de Asmos, a atual Irmezinho. A Aliena nasceu precisamente pela análise da questão dos limites históricos da freguesia de Alfena. Nesse âmbito fizemos um trabalho interessante de recolha e divulgação dos documentos históricos relacionados com esse tema e depois também abordamos outras temáticas do património e da história de Alfena e temos reunido uma série de documentação histórica relacionada com Alfena e não só, e também com as freguesias limítrofes. Nesse sentido, recolhemos também alguma informação que nos permite fazer uma reconstituição dos limites históricos da freguesia de Hermesinde. Ela ainda não é total, ainda é apenas parcial, mas permite-nos já fazer uma pequena exposição daquilo que já recolhemos e já tratamos. Antes de mais, fazia uma pequena abordagem da origem histórica da freguesia de São Lourenço de Armos, Hermesinde, e também da problemática dos limites, quando é que eles começaram a ser instituídos, o motivo pelo qual eles foram instituídos e por aí fora. Eu vou fazer uso de uma pequena apresentação. Peço desculpa. Há várias teorias da origem da freguesia, do topónimo de Asmes. José Manuel Pereira, numa das últimas conversas da Aliena, o José Manuel Pereira referenciou uma possível solução, da qual eu também partilho, que seria originária da palavra azemel, que o plural é azeméis, e portanto teria origem no azemel, que é um condutor de azémolas, bestas de carga, um almocreve. Sendo a freguesia atravessada pela estrada medieval do Porto a Guimarães, era muito natural que em Hermesinde, na atual Hermesinde, existissem muitos almocreves. E, portanto, seria muito natural que a palavra asmes proviesse de uma corruptela popular da palavra azemel ou azeméis. A freguesia, nas inquirições de Dom Afonso III, em 1258, aparecem-nos referenciadas 4 aldeias, a aldeia de São Lourenço, ou da Igreja, com 4 casais, sendo pertencentes do Mosteiro de Santo Tirso e da própria Igreja de São Lourenço. Aparece-nos também referenciado o lugar de Asmes, que teriam 7 casais de Santo Tirso e alguns da Comenda de Águas Santas, da Ordem do Santo Sepulcro. Aparece-nos ainda a referência à aldeia de Ardeganas, que é a atual Sampaio, com referência a 10 casais, sendo todos da Ordem dos Hospitalários, do Bailio de Lessa. E, por último, aparece-nos uma referência ao lugar de Hermesinde, ou Hermesinde, com 7 casais, sendo eles pertença do Mosteiro de Santo Tirso, da Comenda de Águas Santas, da Ordem de Santo Sepulcro, e ainda algumas leiras reguengas, ou seja, de propriedade do rei.
falar um bocadinho sobre o direito padroado. O direito padroado o que era? Era tão só o direito de apresentar o pároco e cobrar o dízimo, o imposto religioso e algumas premissas. É este direito de padroado que normalmente era atribuído a uma ordem religiosa ou ao próprio rei ou ao bispo, em alguns casos, que vai ter alguma importância na questão dos limites. O direito padroado de São Lourenço de Armos, em 1258, é-nos referido nas Inquirições de Dom Afonso III, que pertencia ao mosteiro de Santo Tirso e ao Bispo do Porto. Depois, em 1287, o mosteiro de Santo Tirso e o Bispo do Porto entram no acordo e São Lourenço de Armos fica apenas com o mosteiro de Santo Tirso. Com o liberalismo, esse direito padroado passa para o Estado português e, em 1911, com a lei de separação entre a Igreja e o Estado, regressa ao Bispo, não tendo o Estado qualquer interferência na nomeação dos párocos. É a necessidade de definir com algum rigor o território onde cada entidade vai cobrar o dízimo que vai levar a partir do século 17 a multiplicarem-se os procedimentos de limitação das freguesias. Pois nesta necessidade de cada entidade saber qual é o território no qual vai cobrar o imposto religioso que faz com que a partir do meados do século XVII se multipliquem estes procedimentos e se multipliquem os tombos das freguesias. No caso da Alfena, tivemos o trabalho facilitado porque esse tombo foi reunido pelo Colégio do Carmo num único documento e, portanto, temos toda a delimitação da freguesia centrada num único documento. No caso de Hermesinde, a situação é um bocadinho diferente. Como não há um tombo, pelo menos que seja conhecido, da freguesia de São Lourenço de Armos, nós temos que nos socorrer dos registros das freguesias vizinhas para determinar quais seriam os limites da freguesia. No caso do limite de Hermesinde com Alfena, já o temos perfeitamente estudado e perfeitamente identificado e, portanto, não há grande dúvida contra esse limite. Em relação aos limites das outras freguesias, temos alguns elementos, nomeadamente relativamente ao limite com Águas Santas, que vamos abordar hoje, embora haja ainda lugar para algumas dúvidas que apenas um maior estudo dos documentos de que já dispomos permitirá dissipar essas dúvidas. Mas, passando ao tema propriamente dito que hoje me traz cá, eu vou fazer uma pequena resenha do limite oriental de Hermesinde, com Alfena, e do limite ocidental de Hermesinde, com Águas Santas. Vamos, depois, passar primeiro ao limite de Alfena, mas antes de abordar os limites históricos, eu vou passar uma pequena imagem do limite oficial da freguesia de Hermesinde, de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal, a famigerada CAOP. Podemos ver aqui a azul os limites da freguesia, no centro está Hermesinde. Vamos abordar o limite oriental de Hermesinde com Alfena e depois vamos abordar o limite ocidental de Hermesinde com Águas Santas. É curioso esta pequena faixa existente entre Águas Santas e São Pedro Fins, que pertence a Hermesinde. Também vamos abordar uma curiosidade relacionada com essa faixa já no final da exposição. Ao longo da exposição vamos usar como base a Carta Militar de Portugal de 1951,
Porquê? Porque ainda não tem uma grande expansão urbanística e permite-nos perceber como seria Irmesinde ainda antes da expansão urbanística que sofreu, principalmente nos anos 60. Começando com o limite de Alfena, ele foi traçado a 27 de junho de 1689, na presença do reverendo abade de São Lourenço de Asmes, o padre José Magalhães de Araújo, e um ovado residente em São Lourenço de Asmes, de seu nome, Antão Gonçalves. Essa delimitação começa na Agra de Monforte. Para quem conhece, é naquela zona do Alto Vilar, numa pequena viela que liga, que do lado de Irmesinde tem a designação de Rua Nova da Boa Vista e que liga a Alfena, onde tem a designação de Rua de Monforte. O segundo marco foi colocado no alto da Serra de Vilar, dividindo as terras de Alfena a oriente, de São Lourenço de Asmes a ocidente. O terceiro marco foi colocado mais adiante no mesmo monte, no alto do monte acima da Bolsa de Cabedo. Continuando a demarcar para o sul, foi colocado um marco junto à parede de divisão dos campos, já muito próximo do Rio Lessa. Atravessando o rio, foi colocado um novo marco no Monte das Poças, junto à estrada, e esta estrada é a estrada medieval que ligava a cidade do Porto a Guimarães, e que atravessava quer o território de Irmesinde, quer o território de Alfena. O sexto marco foi colocado na Pena Furada para o alto da Serra do Reguengo. Um sétimo marco no Outeiro da Vela de São Lourenço. Um marco, aqui neste caso não colocaram um marco, mas sim fizeram uma cruz no penedo da vela, ou seja, era o penedo que permitia vigiar o território de São Lourenço de Asmes. Um oitavo marco no Outeiro da Pedra Talhada. Este fica ali por trás do empreendimento de Meante de Sonhos. Ainda está lá um marco. Um oitavo marco em direção às Lameirinhas. E um novo marco em direção descendo às Lameirinhas. E um último marco colocado junto ao Ribeiro de Caveira. Portanto, estes são os marcos que foram colocados no limite oriental de Irmesinde, delimitando Irmesinde de Alfena, e como podemos observar pelas curvas de nível, é um limite totalmente natural. Porquê? Porque faz uso das linhas de comeada, e separando dessa forma as águas, de um lado do monte as águas correm para uma freguesia, do outro lado do monte as águas correm para outra freguesia. Tendo presente que até há bem pouco tempo a economia era essencialmente agrícola, o controle da água é importante por essa via. Passando para o limite com Águas Santas, o limite ocidental de Irmesinde. Nós temos conhecimento de 5 delimitações entre Águas Santas e Irmesinde, a primeira das quais em 1631, a segunda em 1668, a terceira em 1695, a quarta em 1725 e a quinta e última em 1770. Vamos fazer uso desta última demarcação, porque é uma demarcação com maior detalhe do que as antecedentes e que nos permite e que também tem alguma riqueza de topónimos que nos permite acompanhar esse trajeto. O primeiro marco foi colocado a 25 de outubro de 1770, no Ribeiro de Baião, junto à estrada de Valongo.
Para quem conhece o local ali junto ao Piadeiro da Palmilheira, o Ribeiro de Baião é uma pequena linha de água que desagua junto àquele moinho que existe entre a linha férrea e o antigo aterro da Lipor. É aí que se inicia o limite de Irmesinde com Águas Santas, e dizem os registros que ele vai seguindo o Ribeiro acima, sendo colocado um novo marco já mais ligeiramente a norte, e depois um terceiro marco ainda junto ao Ribeiro do Baião, da parte de fora. A partir daí, a demarcação continua para norte, para a zona designada das Sapeiras, depois de atravessar a estrada que ligava a cidade do Porto a São Lourenço de Asmos, e esta estrada é a estrada o caminho que ainda hoje vem da zona da Granja em direção a São Lourenço de Asmos, ou Irmesinde, que hoje conhecemos como a Rua da Palmilheira. Depois aliás, a ponte de ferroviária, a ponte da Estrada Nacional sobre a linha férrea, ainda hoje é conhecida como a Ponte das Sapeiras. Depois das Sapeiras, o limite seguiria ligeiramente mais para norte, para um local que é designado de Teixadas do Pinheiro do Patacão. Depois infletia para ocidente, para aquela que ligava o Porto à aldeia de Irmesinde. É um caminho que ainda hoje existe, que atravessa ali pela zona da parte de trás das Saibreiras até à Avenida João de Deus, e que na altura era um dos principais caminhos de acesso à aldeia de Irmesinde, a partir do Alta Maia. A partir daí seguia pela mesma quilha em direção à Agra da Sobreira, depois infletia para norte, indo tocar a estrada do Porto para Alfena. Trata-se da mesma estrada medieval que ligava a cidade do Porto à cidade de Guimarães, e portanto, ele aqui atravessava essa estrada, da mesma forma que o limite de Irmesinde com Alfena o fez na parte oriental da freguesia. O marco seguinte seria colocado no Seixo, continuando ligeiramente mais para norte, para o Monte do Seixo das Cavadas, ainda ligeiramente a norte para o Penedo do Seixo, depois a Agra Nova, infletindo para sul para o Seixo Lameiro, para oriente para a Fonte Amanha, novamente para norte para a Agra Nova, quase chegando às Devesas da Gândara, novamente para norte para a Devesa da Gândara, e continuando ainda mais para norte para a Cancela das Devesas da Gândara. Aqui os delimitadores fazem uma interrupção, uma vez que o dia tinha chegado ao fim, já estava próximo do fim, eles fazem uma interrupção da demarcação e recomeçam no dia seguinte. No dia seguinte continuam ainda mais para norte, para a Bolsa do Pisão, ainda mais para norte para a Devesa de Além, depois para o Ribeiro do Pumarinho, e continuando para norte por este Ribeiro do Pumarinho abaixo até Cudeçais e Gândara de Baixo, novamente mais próximo do Rio Lessa para a Queilha do Aresto, e chegando ao Rio Lessa, à ponte das Tábuas do Rio Lessa, na parte sul da ponte. A Ponte das Tábuas é uma ponte que ainda hoje existe, já muito próximo da ETAR de Irmesinde e do Maia Shopping, e que serve de delimitação entre Águas Santas e Irmesinde. A partir da ponte, a delimitação passa para a margem norte do Lessa, entrando na Agra de Sampaio ou de Ardegães, e é colocado um novo marco na Agra da Várzea,
com uma particularidade. É referido na delimitação que nesta zona da Agra de Ardegães existem terrenos promíscuos, ou seja, existem terrenos de um lado e do outro do limite das freguesias que pertencem, que pagam dízimo à freguesia limítrofe, ou seja, existem terrenos do lado de Irmesinde que pagariam dízimos a Águas Santas e existiam terrenos do lado de Águas Santas que pagariam dízimo a Irmesinde. O limite segue ligeiramente mais para Poente, para o campo do André António de Sampaio, depois para norte, para a Quelha de Ardegães a Sampaio, e a Quelha de Ardegães a Sampaio é, grosso modo, a atual Rua Simões Lopes, que liga a Ardegães, que ainda hoje liga Ardegães a Sampaio. Segue depois para norte, para a Agra do Espinheiro, e ainda mais para norte, atravessando a Agra do Espinheiro até o lugar que é designado por trás da Agra. Nesta zona da Agra do Espinheiro é novamente referenciada a existência de terrenos promíscuos, ou seja, terrenos que do lado de Irmesinde pagariam dízimo a Águas Santas e terrenos do lado de Águas Santas que pagariam o dízimo a Irmesinde. Seguindo mais para norte, o próximo marco é colocado no sítio das Ganchas e até 1695, ou um pouco antes, este era o termo do limite entre Águas Santas e Irmesinde. Ocorre que quando pelo tombo de 1695, sabemos que as freiras de São Bento da Ave Maria, que eram as detentoras do padroado de São Pedro Fins, fizeram a delimitação de São Pedro Fins e ter-se-ão enganado na demarcação e fizeram a demarcação de São Pedro Fins ligeiramente mais a oriente, originando dessa forma aquela estreita faixa de Irmesinde entre Águas Santas e São Pedro Fins. E dessa forma, a partir de 1695, vamos observar a existência de um novo marco delimitador de Águas Santas e Irmesinde, ainda mais para norte, e é designado de Monte dos Pedrogos, uma cruz no Penedo, sendo que esta cruz no Penedo está hoje numa zona muito próxima da A41, e é o extremo norte da freguesia de Irmesinde. É evidente que outros limites Irmesinde tem outros limites que nós não temos ainda informação recolhida, e são esses a norte, São Pedro Fins e Santa Cristina de Folgosa, a sul, Rio Tinto e Baguino Monte, que pertenceram até 1985 à mesma freguesia, hoje são duas freguesias diferentes, e a nascente de Valongo. É evidente que esta recolha de informações é um trabalho que vai continuar. A breve prazo teremos, com certeza, bem mais informações que poderão complementar este pequeno trabalho. E seria interessante chegarmos a uma delimitação completa da freguesia de Irmesinde, da mesma forma que o fizemos em relação à Alfena, pois só dessa forma conseguiremos que a CAOP exprima de uma forma verdadeira e real os limites históricos de todas as freguesias. Infelizmente, a Carta Administrativa Oficial atual
continua a conter demasiados erros e seria importante que esses erros fossem corrigidos. Eu não vou tentar fazer uma resenha dos comentários que temos aqui na publicação. Aqui a Maria João Martins pergunta onde pode comprar documentação sobre Irmesinde. Penso que o Sr. Presidente da Junta já aproveitou para responder. De qualquer forma, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é evidente que estamos um pouco focados nos temas mais relacionados com a Alfena, mas vamos fazendo algum trabalho também relacionado com as freguesias limítrofes. Como eu estava a dizer, quem quiser acompanhar algum do nosso trabalho pode consultar quer a nossa página no Facebook, alfena.património, quer a nossa página na internet www.aliena.pt. Julgo que foi uma pequena explicação acerca desta problemática dos limites históricos. Como eu disse há bocadinho, é ainda um trabalho que está a meio e que vamos continuar a fazer com toda a certeza e provavelmente mais no futuro voltaremos ao tema com dados bem mais concretos. Estando já o tempo a chegar ao fim, resta-me agradecer a vossa participação nesta pequena iniciativa, agradecer o convite da Junta de Freguesia de Irmesinde para podermos participar e muito boa tarde.